Vamos aqui então ao poema Quem Sou Eu, do poeta Luiz Gama. Nasceu em Salvador, na Bahia. Ele era filho de uma negra africana livre com um fidalgo português branco. E aí a mãe dele teve presente naquela revolta dos malês, aquela revolta dos escravos na Bahia. Então Luiz Gama foi escravo, depois acabou fugindo da casa de seus senhores, conseguindo documentos que confirmavam a liberdade dele, porque ele era filho de uma negra que já era liberta. E depois, claro, virou soldado, enfim, jornalista, poeta, e ele era advogado autodidata, tá? E só para ter uma ideia, mesmo autodidata, porque ele conhecia todas as leis, né? Ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Então ele surgiu ali como uma espécie também de herói da história abolicionista, tá? E ele conseguiu, se vocês olharem aqui no meio, né, a publicação da obra Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Getulino aqui, na verdade, era o pseudônimo do Luiz Gama, tá? E esse poema aqui, o Quem Sou Eu, pertence a essa obra, tá? A gente já começa aqui com uma epígrafe do poeta português Augusto Emílio Zaluar. Se vocês olharem ali, é uma epígrafe que reflete sobre essa ideia de identidade, ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito, ou seja, degradado, né, exilado, que trago na fronte escrita esta palavra, ninguém, tá? Então a epígrafe serve como elemento motivador. E agora a gente vai num poema que é um poema longo, do Luiz Gama. Diz assim, ó: amo o pobre, deixo o rico, vivo como tico-tico, não me envolvo em torvelinho, vivo só no meu cantinho. Então aqui o poema já começa mostrando um eu lírico que está deixando aqui claro que ama quem? O pobre, que vive como tico-tico, não se envolve em tumultos, vive só no cantinho dele, por isso que é o que é a distância, reparem, distância dos ricos. Da grandeza sempre longe, como vive o pobre monge. E novamente reiterando aqui, né, sempre longe da grandeza, longe dos ricos, como se fosse um monge. Tenho muito poucos amigos, porém bons, que são antigos. Então, apesar de ter poucos amigos, são amigos de verdade, antigos, bons, de fé, de confiança. Fujo sempre a hipocrisia, a sandice, a fidalguia. Das manadas de barões, ranjo bento, antes trovões. Então, o que faz o eu lírico aqui, né? Sempre dizendo que foge do quê? Da hipocrisia, das mentiras, das loucuras, da fidalguia, dos ricos, desse poder, dessa falsidade. E como ele mesmo diz, né? Dessas manadas de barões, anjo bento, tipo, Deus me livre, prefiro antes trovões. Faço versos, não sou vate. Ou seja, diz que faz os versos, mas não se assume assim como poeta. É poeta, mas uma coisa mais humilde aqui, né? Enfim, digo muito disparate, ou seja, muitos absurdos, mas só rendo obediência à virtude, à inteligência. E aí mostra aquele que respeita a inteligência, que respeita a virtude, que respeita o correto, né? Eis aqui o Getulino, se apresenta, né? Getulino era um pseudônimo do Luiz Gama, que no pletro, ou seja, na poesia, anda mofino, anda infeliz. E por que está infeliz? Né? Porque está aqui criticando essas questões todas, né? Enfim, de uma vida que muitos levam na vaidade, essa questão de ficar longe dos ricos, desse poder aí, que traz algo negativo. Bom, o que ele diz, ó? Sei que é louco e que é pateta quem se mete a ser poeta. E aqui a ideia de que ser poeta também é ser feliz, mas pelo jeito, pela questão crítica ali estabelecida, ser poeta é ser também louco, ser poeta, pateta. E por quê? Ó? Que no século das luzes, ou seja, o iluminismo, o século das ideias, os birbantes, os patifes, os malandros mais lupazes, mais grosseiros, compram negros e comendas, ou seja, fazem tráfico de escravos, têm brasões, não das calendas, e com tretas e com furtos vão subindo a passos curtos. Então a ideia, né, que no século das luzes ali, onde tu espera pessoas que façam coisas mais inteligentes, mais intelectualizadas, tem os malandros ali fazendo tráfico de escravos. E com esse tráfico vão subindo a passos curtos, não
Lembrando, não pelo talento, pela bondade, mas pela esperteza, pela malandragem, pela safadeza aqui, tá? Fazem grossa a pepineira só pela arte do Vieira. E aqui parece uma referência ao padre Antônio Vieira, tipo pela arte do Vieira, pelos sermões, pela arte religiosa, não fazem religiosidade, mas fazem malandragem, falsos discursos. E com jeito e proteções, galgam altas posições. E lembra até aquele soneto do Gregório de Matos Guerra, né? Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, tá? Até porque, lembrando, né, o Luiz Gama, ele leu esses poetas que eram mais satíricos, como o Gregório de Matos Guerra, o Faustino Xavier. O que diz mais? Mas eu sempre vigiando, ou seja, eu sempre de olho bem vivo e crítico, né? Nessa súcia vou malhando, de tratante bem ou mal, com semblante festival. E aqui o papel também do poeta, né? Ver e criticar. A poesia também é a serviço da crítica. E agora reparem, né, que ele vai fazer crítica, até tem caixa alta ali, né? Aqueles que se dizem médicos, mas não são. Dou de rijo no pendante de pílulas fabricante que blasona, né, que ostenta a arte divina com sulfatos de quinina, trabuzanas, doenças, charopadas e mil outras pataquadas, que sem pingo de rubor diz a todos que é doutor. Ou seja, né, aqueles que se passam por médicos sem serem médico e sem ter vergonha alguma da mentira, da enganação e tudo mais, né? E agora vai seguir a crítica, agora ele vai criticar aqueles que fazem parte da justiça. Ele lembra muito nesse poema aí o Gregório de Matos Guerra, né? Não tolero o magistrado que do bril descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime no mendigo que deprime. E aqui, né, a justiça é aquela que defende os poderosos, não os pobres. Então, um poema totalmente atual ainda, tá? Neste dou com dupla força até que a manha perca ou torça. Fuja as léguas do logista, do beato e do sacrista, crocodilos disfarçados que se fazem muito honrados, mas que, tendo ocasião, são mais ferozes que o leão. E aqui o eu lírico dizendo, né, que foge do lojista, do vendedor, porque será, deve ser um enganador, né, do beato, do sacristão, porque ele foge dessas pessoas também religiosas aí, né? Então ele foge dessas pessoas que vendem, que falam de religiosidade. Por quê? Porque ele está vendo nelas apenas golpistas, enganadores. Fuja ao cego lisonjeiro, elogioso, que, qual ramo de salgueiro, maleável sem firmeza, vive a lei da natureza, que conforme só provento dá 1000 voltas no momento. E o cego que vai conforme o momento, né, que é maleável, que dá 1000 voltas. Enfim, então a gente tem até aqui um poema que tem um eu lírico que vai criticando essa sociedade, que diz que lá no começo do poema, né, que foge dos ricos. E por quê? Porque no decorrer desses versos aí vai mostrando esse painel de mentiras aqui, de enganação toda que vem por parte de muitas pessoas, dos ricos, dos barões, dos traficantes de escravos, dos falsos religiosos, dos tratantes, deixa eu ver de quem mais aqui, lá dos falsos médicos, dos falsos juristas, dessas pessoas aí mentirosas, tá? Bom, e quem é esse eu lírico aqui? Lembrem do título, né? Quem sou eu? Ele vai retomar isso aí. O que sou e como penso, aqui vai com todo o senso, posto que já veja irados muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões. E aqui o eu lírico já está consciente, né, de que, sendo um poeta crítico, dizendo o que pensa, claro que ele vai ter muitos inimigos, muitos vão ir contra, vão chamar ele de louco e tudo mais. Eu bem sei que sou qual grilo, de maçante e mau estilo, e que os homens poderosos desta arenga receosos hão de me chamar de tarelo, ou seja, de tagarelo, de falador. As pessoas que vão tentar descrer do que ele está colocando ali, tá? Bode, bode é um termo, né, que usavam de forma depreciativa para os mulatos. Negro, monge belo. Porém, eu que não me abalo, vou tangendo o meu badalo com repique impertinente, pondo trote muita gente. E o eu lírico dizendo, podem me chamar de tarelo, de falador, de bode, de mulato, de negro, de mangibelo, vão me desacreditando, não interessa, eu não me abalo, a minha poesia segue crítica sem problema algum, tá?
Reparem o que ele vai dizer agora aqui, tá? Se negro sou, ou sou bode, pouco importa o que isto pode, né? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Então, como se dissesse, né, meu Deus do céu, vamos chamar de bode, mas enfim, o bode tem várias variações também, certo? Tem de toda a casta, assim como o ser humano. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes e também alguns tratantes. Então, é legal aqui, né, que ele está citando a esperteza, a picaretagem, mas isso pode estar presente em qualquer um, não só na questão aqui quando tu quer chamar a pessoa de negro, mas no branco. Então, também nessa ideia, né, de que, sei lá, se alguém está tentando escapar da sua origem, se escondendo e tudo mais, não, né? Aqui, isso acontece em todos, brancos, negros, como ele vai dizer, plebeus, nobres, certo? Cinzentos, rajados. E o que ele diz, ó? Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra, tudo é bode. Nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados senadores, gentis homens veadores, belas damas emproadas, de nobreza empantufadas. Então a ideia, né, que ele está ali criticando fortemente todo esse pessoal aí, ó, tá? Repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos a meus parentes. Então reparem a lista aqui, né, dos criticados: condes, duquesas, damas, marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, frades, bispos, cardeais, fanfarrões e até parentes do próprio eu lírico. Não deixa ninguém de fora. Então vai criticando ali várias instituições também. Entre a brava militância, fuge, brilha e alta bonança, e até nos cargos militares aqui. Guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra também. E claro que é um poema publicado em 1859, e claro que traz as condições de uma época, né? Uma época em que o negro era considerado um ser totalmente inferior, e claro, inferior ao branco. A gente vivia aqui a escravidão no Brasil, e lembrar que o negro faz parte da identidade nacional, e o Brasil, todo mundo sabe, é multicultural e multirracial. E o Luiz Gama está com esse poema aqui enaltecendo sim a sua etnia, a sua cor, tá? E mostrando, né, que no meio dos brancos, os negros também estão, porque tudo isso é Brasil. Essa é a nossa história, tá? Bom, agora eu vou falar então dos bodes aqui nas questões culturais, né, nas questões religiosas espalhadas no mundo. Reparem, na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes há santificados que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos também há muitos bodinhos. O amante de Ciranga, que é uma flor cheirosa, né, tinha pelo e macatinga. O deus Mendes, do Antigo Egito, pelas contas, na cabeça tinha pontas, como chifres, né, de bode. Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino, né, leite de cabra. E segundo o antigo mito, também Fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guarda um bode o Alcorão. Nos lundus e nas modinhas, nas músicas, são cantadas as bodinhas. Pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Então a ideia é, se todo mundo tem um pouco de bode, por que usar bode como algo depreciativo? O que ele pede? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada, tudo é bode. Ou seja, todos somos iguais, todos somos seres humanos com os nossos defeitos, nossas qualidades, ponto. E detalhe, esse poema também ele é conhecido popularmente, tá, pessoal, pelo nome de Bodarrada. E quanto à forma, se vocês olharem, são versos de 7 sílabas sempre, tá? E com rima sempre A, B, B. Ele está sempre rimando ali, ó. Vamos pegar no começo: principotes, fidalgotes, cardeais, imperiais, gentes, parentes, militância, bonança. Então tem rima e métrica também, tá? Um grande poema aqui do Luiz Gama.